Então, eu queria desejar uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês, dizer que nós estamos hoje com a Sinara Menezes, que é uma alegria grande, do socialista Morena, que tem feito uma discussão muito importante para que nós possamos romper essa lógica tão fundamentalista que atenta tanto contra a inteligência e a sensibilidade humana. Então, portanto, eu queria dizer, Sinara, é um prazer tê-la aqui no dia 8 de março. E não é à toa que é no dia 8 de março, que é o Dia Internacional, onde a gente lembra a luta das mulheres e que nós mulheres temos muitos desafios a serem percorridos, inclusive sermos donas do nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo ele é uma luta diária para que nós possamos ter acesso a ele. E agora, e eu queria até que você comentasse isso, nós estamos vindo de uma sessão solene que foi feita aqui na Câmara, uma coisa absolutamente paradoxal. A Câmara está cercada. É como se no Dia Internacional das Mulheres, uma sessão de homenagem às mulheres, lembrando Mietra Santiago, nós temos a Câmara cercada, as mulheres não podem entrar dentro da Câmara. E um grupo de mulheres que trabalham aqui na Câmara, no Senado, que portavam vários cartazes, também não puderam colocar os cartazes de forma visível na própria sessão. E mais do que isso, mulheres como a deputada Erundina, que orgulha todas nós, porque foi uma mulher que foi prefeita de São Paulo e que tem mantido na sua vida uma coerência das mais belas na história de qualquer pessoa pública, estava falando e a mesa decidiu não lhe conceder mais tempo e lhe cortou o microfone. Nós mulheres somos tão silenciadas, eles não querem escutar as nossas vozes, o poder patriarcal que está em curso no Brasil não quer escutar a voz da mulher e nós temos uma sessão de homenagem às mulheres, onde uma mulher é silenciada na sua fala. Então... Érica, está cada vez mais difícil para o povo conseguir entrar nessa casa, né? Até para mim, que sou jornalista e não tenho credenciamento, porque é super difícil para a mídia alternativa conseguir credenciamento aqui dentro, até para mim é difícil entrar aqui. Né? Eu me lembro que o projeto original não previa nem o espelho d'água, você lembra? Não tinha o espelho d'água e quem colocou esse espelho d'água que vocês aí veem como se fosse uma piscina na frente da Câmara foi o então presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, colocou isso justamente para afastar o povo do Congresso. Mas mesmo com o espelho d'água e na época de ACM, o acesso era totalmente permitido à Câmara, qualquer pessoa podia entrar. Hoje, cada vez fica mais difícil para o povo entrar numa casa que é a casa do povo. É uma expressão de que essa aqui não é a casa do povo, não é? Primeiro que, assim, você tem uma super representação da bancada ruralista, que avança sobre os direitos indígenas, quilombolas, enfim, sobre a terra para homens ser dividida, brancos, ricos, representantes do grande poder econômico, e você tem por volta de 10% de mulheres. Sim. É menos do que em países onde as mulheres usam burcas. E nós temos parte dessas mulheres eleitas não pela sua história, mas pelas dinastias, ou seja, pelo sobrenome. Tivemos isso aqui em Brasília, uma mulher que foi eleita representando o seu próprio pai, como tem mulheres que são eleitas porque seus maridos ficam inelegíveis, enfim. Então, veja, é um desafio que está dado para a sociedade brasileira. Um país onde você tem o quinto lugar em morte de mulheres em feminicídio. Se estima 500 mil estupros por ano. E um crescimento de uma bancada fundamentalista. Sim. Que acha que nós somos só útero e que nós só servimos para procriar. E que quer retroceder nos direitos das mulheres, inclusive de interrupção da gravidez, que são vigentes desde a década de 40, quando a mulher é vítima de estupro ou quando enfim... Querem que a mulher seja filha de estupradores. Do estuprador. Mas que isso? Eles querem pagar tem um projeto, porque esse projeto, essa PEC, para impedir que a mulher possa interromper a gravidez, vítima de estupro, ou quando a sua vida está em risco, ele está suspenso em função da suspensão da tramitação das propostas de emenda constitucional. Mas você tem um projeto que assim... da intervenção militar no Rio. Da intervenção militar no Rio. Mas quando você tem um projeto que está na boca para começar a tramitar de novo,
que chama-se Estatuto Nascituro, que fala a mesma coisa, e ainda paga uma bolsa para a mulher manter, a chamada bolsa estupro, e obriga o estuprador a registrar a criança, ou seja, é estupro sem fim. Porque o pai dos seus meninos, você tem com eles uma relação para o resto da vida. Se o estuprador é obrigado a registrar o filho, significa que a mulher vai viver eternamente esse estupro, que significa uma série de atentados contra o corpo, contra o não, contra a voz, contra o desejo, enfim. Sabe o que eu acho impressionante? Todos os dias eu dou uma olhada, né, como jornalista, eu preciso olhar todos os portais. E me impressiona muito abrir a homepage da Globo.com. E do lado esquerdo, todos os dias tem pelo menos 5 assassinatos de mulheres. Por ex-namorados, ex-maridos. Quer dizer, é cotidiano o feminicídio, né? E ao mesmo tempo, a direita fica dizendo que não existe feminicídio. Inclusive formadores de opinião, como Alexandre Garcia, né, que foi porta-voz do governo Figueiredo, e fica nas redes sociais dizendo que não existe esse termo feminicídio, né? Sendo que as mulheres são mortas porque são mulheres, porque são ex-mulheres, e elas são mortas em virtude do seu gênero, não dá para comparar com outro tipo de assassinato. Então, se você abrir, faça o teste, do lado esquerdo do Globo.com, todos os dias tem uma mulher morta por um ex-companheiro ou por um atual companheiro. Essa é a realidade. O que a direita diz? Que isso é mimimi. A mulher ser morta é mimimi. Não é um absurdo? E aí, veja, eu penso assim, que antes da mulher ser literalmente morta, ela é desumanizada simbolicamente. Não é? Porque a violência doméstica é um processo profundo de desumanização. Tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Chegar em casa vão ser arrancadas delas mesmas. Elas vão ter que representar e ser espelho do desejo do homem. Então elas vão se esvaziando enquanto pessoas. Isso é uma morte simbólica. Sim. Porque, pensa assim, a gente reconhece a nossa humanidade na liberdade, na condição de sermos donas da nossa vida, da nossa fala, do nosso corpo, do nosso pensar, enfim, do nosso querer. E, ao mesmo tempo, na afetividade com o outro. E se você impede a mulher de ser dona dela mesma e de viver em liberdade e ter a liberdade de ser, é um feminicídio simbólico que vai anteceder um feminicídio literal. Concreto. E por aí vai. Se a gente acha que isso é cereja de bolo, que isso aí não é uma discussão menor, porque um pouco aqui, ontem houve uma sessão na Câmara que se votou projetos de mulheres, mas não se vota projetos onde as mulheres tiram o poder dos homens, como, por exemplo, as cotas para mulheres parlamentares, porque nós não podemos esperar mais de 100 anos para termos a representação das mulheres no parlamento paritária à representação masculina, que somos maioria da população. Então você tem o quê? As cotas, os homens resistem em votar. E nós estamos falando de um projeto que a cota é de 10%, só que 10% por bancada. Tem bancadas, tem pelo menos acho que 2 estados que não tem mulheres na bancada de parlamentares, de deputados federais. Não tem mulheres. E tem locais de bancadas grandes, onde você tem 30 parlamentares e você tem 2 mulheres, tem uma mulher. Enfim, nós temos esse projeto que significa aumentar em 10% e chegar a 16%. A partir dos estados, ele foi derrotado, um projeto semelhante na Câmara, esse projeto vem do Senado e não se consegue votar. E ainda os homens culpam as mulheres, porque eu penso que um dos maiores instrumentos de dominação que tem hoje, que é invisível, entranhado, internalizado, é a culpa. É como se dissesse para as mulheres, vai, ocupa teu espaço público, seu filho não pode adoecer, você tem que estar disponível para o seu marido, você tem que estar com a casa pronta. E a mulher se sente culpada, tantas mulheres se sentem culpadas, porque são culpabilizadas pela violência, pelo estupro. Não, a culpa é sua, quem mandou você colocar suas pernas à mostra. Ontem um cara escreveu para mim que saiu uma nova pesquisa do IBGE dizendo, mais uma vez, que as mulheres ganham menos que os homens, né? 25% a menos que os homens, mesmo estudando mais. As mulheres estudam mais e ganham menos que os homens nas mesmas posições. E aí teve um cara que falou assim,
Isso é porque as mulheres, elas não querem cargos que ganhem mais dinheiro. Ah, tá bem, a culpa é das mulheres. Da mulher que ela ganha menos, né? Deve ser culpa da mulher também, que tem um partido criado por homens chamado Partido da Mulher Brasileira, sem mulheres. Deve ser culpa da mulher, só pode. E outra coisa, eles também culpam as mulheres pela subrepresentação. Ah, vocês que não querem, a mulher não tem interesse para política. Gente, a gente entrou com a representação, porque aqui, o concurso da Polícia Militar, eles disseram que só 10% podem ser ocupados por mulheres. Sim. Ou seja, não importa, são 2.000 vagas, se 1.000 vagas forem as mulheres tiverem um melhor desempenho. Não, só podem ocupar 10%. E o que me disse o secretário de Segurança? Que a mulher não era vocacionada para ser policial. Ele só faltou dizer que a vocação da mulher é a fralda, o forno, o fogão, o tanque, enfim, que é construção de gênero. E aqui tem uma gênerofobia. Tem uma bancada fundamentalista, religiosa, que se escuta a palavra gênero, fica apavorada. Pode ser até gênero alimentício, tem impressão, mas gênero não é permitido. Então, você está tirando a discussão de gênero de dentro das escolas, está proibindo a discussão de gênero dentro da escola, está proibindo que você possa dizer que há uma subalternização de gênero que incide sobre as mulheres, sobre o gênero feminino. Você está, em verdade, impedindo que a sociedade reaja à discriminação de gênero, negando a própria existência e o próprio gênero. É como se não houvesse gênero. As pessoas estão fazendo perguntas nas redes e querem saber. João Vitor Abreu, verdade, os direitos das mulheres não são respeitados. Eu acho legal quando os homens participam. Tem um setor do movimento feminista que acha que a luta feminista é só das mulheres. Eu discordo disso, sabe, Érica? Eu acho que a luta contra o machismo é de todos nós, porque os homens, mesmo os que não sabem disso, eles também são vítimas do machismo. Eu tenho 2 filhos homens. Eu tenho 2 filhos homens. E eles são vítimas do machismo, porque desde pequenos os homens são enquadrados no modelo que eles têm que cumprir. Isso é machismo. E eu penso assim, olha, o homem, esse que você falava, né? Eles são enquadrados no modelo e eles não podem transgredir desse modelo. Não. Se transgredem, sofrem uma violência muito grande. Macho, né? Não pode brincar de boneca, não pode lavar louça. Isso tudo, assim, essa caixinha, eu diria assim... É opressora. Isso exatamente. Então, eu acho que a luta contra o machismo não é só das mulheres, a luta contra o machismo é da sociedade inteira, de homens, mulheres, de homossexuais, de heterossexuais. Todo mundo tem que lutar contra o machismo, é assim que eu vejo. Então, eu concordo com você, até porque a luta, o machismo, ele... Veja, como ele desumaniza as mulheres, ele acha que é natural a desumanização. E você tem 62.000 pessoas que morrem, jovens negros e pobres na sua maioria, no Brasil por ano. No último ano, 62.000 pessoas. Também são desumanizadas simbolicamente. Se você desumaniza metade da sociedade, você naturaliza uma desumanização que vai levar a relações muito violentas. Porque você nega, que é o problema do fundamentalismo também. O fundamentalismo, ele só respeita o outro se for ser o seu espelho. Ele não respeita o diferente, a alteridade. Então, você vai criando uma sociedade onde a desumanização, ela passa a ser uma norma, é naturalizada, e você vai criando uma sociedade extremamente violenta. Para romper a violência da sociedade, nós não precisamos de militares, como no Rio de Janeiro, apontando fuzis para meninas e meninos que estão a caminho da escola. O que você precisa é romper toda sorte de desumanização para que o outro seja visto como outro, seja respeitado como outro, e você veja que ele é tão humano quanto você. Eu acho que a falta de empatia é um problema muito grave na sociedade hoje, né? Eu sempre estou falando para as pessoas nas redes sociais sobre isso, né? Para tentarem entender o significado da palavra empatia, que é você conseguir sentir a dor do outro. Você conseguir, porque não é só pra gente, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, você é comunista, mas nunca passou fome. Mas não é necessário passar fome para ser comunista, é necessário você se preocupar com quem passa fome, e não é comigo.
são com os outros. Você conseguir sentir a dor do outro como se fosse sua. E essa falta de empatia, eu acho que é o grande mal do mundo moderno. E eu penso que assim, as mães têm muito isso, né? Aqui foi homenageada aquela professora que acabou perdendo a vida porque tentou proteger as crianças que estavam sendo vítimas de um incêndio provocado, enfim, em Minas Gerais. E eu fiquei pensando, pô, isso é coisa de mulher, né? de mãe que tem isso, né? Uma mãe consegue chorar a morte de um filho de outra pessoa, ela consegue sentir a dor ou intuir a dor de outra, se colocar no lugar. Isso é empatia. As pessoas precisam saber disso. Não é porque a sua vida está boa que você não vai olhar para quem tem a vida ruim. Porque a gente tem que estar sempre olhando para o outro e para a vida do outro e para melhorar a vida de todos, né? Eu acho que é essa a nossa luta como pessoas de esquerda, né? E eu sempre brinco que parece que o pessoal de direita é aleijado de empatia, não possui empatia. Tanto é que quando tiraram a Dilma, só conseguiu enxergar suas próprias famílias, né? Eu voto contra a Dilma pela minha família. Isso é pura egoísmo. Pela minha igreja. Pela minha, quer dizer, a pessoa só consegue estar voltada para o próprio umbigo pelos problemas que afetam a ele e a sua família. As coisas não são assim. E falando da Dilma, aqui o Marco Aurélio diz, o Brasil tem presidenta, 54 milhões de votos foram desrespeitados e está pedindo para anula o golpe. E a Mônica Braga que diz, parabéns, garotas. E a gente diz, parabéns, garota. E também tem o Samuel que diz, eu nunca vi tanta bobagem. De que lugar que o Samuel está falando? Você não sabe olhar para o outro, provavelmente você não está conseguindo olhar nem para as mulheres da sua família, sabia? Porque lutar, assim, não precisa ser mulher para lutar contra a violência que atinge as mulheres, né? Que é uma violência destruidora. Assim, quando você está na rua, ninguém sabe quem você é anônimo. É em casa que você é você. E que tem as suas relações mais caras, que você quer voltar todo dia, que você quer que seus meninos e meninas voltem todos os dias. E quando você não quer voltar para casa, porque você vai ser vítima de uma violência que você não sabe exatamente quando ela vem e em que intensidade ela vem, porque às vezes a mesma ação que gera um carinho, ela tem como resposta uma violência, isso é um processo de tortura. E são milhões de mulheres que vivem uma situação de violência que não fica dentro da casa. Porque os meninos acabam naturalizando que o que se sente mais forte pode bater no mais frágil. Sim. Então ele vai, quando se sentir mais forte, pode tentar bater no mais frágil e ao mesmo tempo, quando se sentir mais frágil, vai achar que é natural que ele seja espancado, que são elementos que não ajudam a construção de uma sociedade ética. Sabe o que me impressiona, Érica? Que ninguém sabe exatamente como é que surgiu a data do 8 de março, né? Tem várias versões, Mas, sem dúvida, ele aconteceu há mais de 100 anos. Né? A partir da Revolução Russa, pelo menos em 1917, 101 anos agora. Não é impressionante, não te impressiona a gente estar nesse retrocesso ao ponto de a luta feminista ser atacada 100 anos depois que as mulheres conquistaram tantas coisas, direito a voto, né? No mundo soviético tinham direitos iguais. Né? O divórcio foi aprovado naquela época. No começo do século XX, né? Logo depois da Revolução, o divórcio. E a gente está divórcio. vivendo esse retrocesso hoje, que tem ainda, inclusive, mulheres dizendo que o lugar da mulher é dentro de casa, cozinhando. E mulheres que se chamam de recatada e do lar. Agora nós tivemos uma sessão que as meninas queriam mostrar uns cartazes, foi dito, não, temos que mostrar que somos bem comportadas. Eu digo, a gente tem que mostrar que a gente não é bem comportada, que a gente não fica bem comportada e calada quando tem uma opressão, quando querem impedir a nossa existência humana. Aí a gente não tem que ser bem comportada, não tem que ser nem recatada. E do lar só se a gente quiser. Só se a gente quiser. E a gente pode ser do lar e também de fora do lar. Eu acho que a mulher tem todas as opções. Hoje eu coloquei nas redes um vídeo de uma mulher que eu admiro muito, porque ela é tão assumida do jeito que ela é. Não sei se você conhece Jojo Todinho. Sim. Jojo Todinho. E aí teve um homem que entrou na minha página para dizer assim, Jojo Todinho só sabe mostrar os peitos. Amigo, de quem são os peitos? São seus ou da Jojo?
é da sua conta se ela mostra os peitos, eu acho que diz muito sobre os tempos de hoje, sobre de quem é o corpo da mulher e sobre ser comportada. Quem é que diz que a gente tem que se comportar? São os homens? Não, somos nós mesmos. Se a gente quiser ser comportado, somos nós que vamos dizer. Se a gente quiser não ser comportada, somos nós que vamos dizer. Eu acho que essas discussões têm muito a ver com as escolhas das mulheres, né? Tem gente que fala assim, mulher não tem que pintar o cabelo, mulher tem que pintar o cabelo. Tudo isso são discussões que não dizem respeito aos homens, sabe? Mulher tem que depilar. Por que mulher tem que depilar? A mulher tem que depilar se ela quiser depilar, e não se o homem quiser que ela depile. No caso da depilação, eu até fiz um vídeo dizendo, se o cara quiser que a mulher se depile, ele pode, no máximo, pedir para ela que ela faça esse favor. Mas ela não tem obrigação nenhuma. E os pelos estão lá para proteger a mulher. Então, algumas pessoas assim, deixa eu ler melhor. Apareceu um barulho aqui. A Pensilvânia Santos, ela diz assim, pobre Samuel, acorda, só estás vivo por causa de uma mulher. E a Cris Soares diz, você é homem, né, Samuel? Mas ainda bem que você é exceção. Tem muito homem inteligente. E tem a Kátia Polichin, que diz, conversa fundamental. E a Jane de Paula, romper toda forma de desumanização para você ser visto como você e o outro ser visto como outro. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E penso assim, que todas as mulheres que hoje são referência, vamos falar de Margarida Alves, uma trabalhadora rural que ousou organizar a sua categoria de trabalhadores rurais em um sindicato e que foi assassinada na porta da sua casa em função disso. Ela decidiu enfrentar. E aí você pensa, Simone de Beauvoir e tantas outras que inquietaram. Ou Carlota Joaquim, que de repente, tantas as mulheres que ousaram enfrentar a lógica e o bem comportar, deixaram tantas experiências e tantos exemplos para nós, né? Se elas fossem bem comportadas, se elas fossem belas, recatadas e do lar, elas teriam feito essa vida, elas teriam tido essa vida revolucionária. Ontem, faz uns 2 dias, o fabricante de bonecas Mattel lançou a Barbie Frida Kahlo. A Barbie Frida Kahlo eu acho positivo por um lado, né? Porque lamento que a imagem dela de uma comunista não seja colocada, porque a fabricante escondeu que a Frida era comunista, né? E que um ícone comunista seja capturado mais uma vez pelo capitalismo para ganhar dinheiro. Mas tem um lado positivo, que é a Frida ser um símbolo para as crianças dessa nova geração. Eu acho muito positivo isso. E a Frida não era nada comportada, nada. Frida tinha um marido, mas Frida também tinha umas namoradas. Frida teve um casinho com Trotsky. Então, de comportada, Frida não tinha nada. Esse negócio de mulher comportada, amigos, já era. Agora, você falava uma coisa assim, que eu concordo com você sobre essa questão da boneca da Frida. E também, assim, como é que eles buscam se apropriar do que é nosso, né? Eu vi hoje muita gente me falar Feliz Dia das Mulheres e parabéns, e são pessoas que não têm entranhado, homens, né? Que não têm entranhado a necessidade da gente construir uma sociedade com direitos iguais. Eles pensam que é só um dia para a gente receber flores. Para receber flores. Então, assim, é uma apropriação do dia 8 de março que eles tentam fazer pelo mercado. Exato. Por isso a importância da marcha que vai ter hoje, vai ter no Brasil inteiro, aqui vai sair do Museu Nacional, aqui em Brasília, onde as mulheres vão às ruas para se apropriar do que é o dia 8 de março, que você diz, tem várias versões, se surgiu durante o processo da Revolução Russa, se surgiu com as nova-iorquinas em 1857, mas que em todos esses aspectos são dias de luta das mulheres, onde as mulheres decidem exercer o seu próprio querer, né? Ou exercer a sua própria... É um dia de luta, não é um dia de ficar dando florzinha, levando para jantar, não, isso aí não tem nada a ver. A gente adora receber flores, mas o que a gente não quer é que a flor, ela represente uma certa complacência dos homens se apropriarem
das nossas próprias lutas. Ou receber lixinha, a gente adora também lixar as unhas, não é? Mas assim, o dia 8 de março, para a gente, é mais do que você receber do patriarcalismo incorporado, exercido todos os dias, um brinde e um mimo para dizer, olha, eu te respeito, quando em verdade as relações são relações extremamente violentas contra as mulheres, até que umas que nem deixam marca na pele, né? Essa violência, mas deixam uma marca na alma. E essa ditadura da perfeição que eu penso, assim, a mulher quando ocupa uma função culturalmente ocupada por homem, ela não pode errar. Se errou, é porque não devia estar naquele lugar. É uma ditadura da perfeição. E, ao mesmo tempo, como a gente vai ter que ficar eternamente abrindo espaço aqui na Câmara. A gente, para ter acesso ao microfone, para ter acesso à nossa fala, para ter acesso ao nosso mandato que nos foi concedido pelo próprio povo, pelo povo das nossas cidades, dos nossos estados, a gente tem que lutar todos os dias. E digo ainda que tem também as ditaduras da perfeição. Tem uma coisa, Sinara, que eu não esqueço, que tem coisas na vida que a gente não esquece. Eu entrei num presídio feminino em determinado local, um momento, e ali uma mulher dizia assim, eu estou sozinha, minha filha não vem mais me visitar. Mas ela tem razão, ela não precisa sofrer a revista vexatória, que a gente luta contra ela, a revista que humilha quem vai estar visitando os seus entes queridos, e ela sofreu essa revista vexatória porque eu errei. Então, sabe o que eu senti? Uma dor grande das mulheres que não podem exercer essas funções que a sociedade impõe a ela, de ser mãe perfeita, de ser amante perfeita, e que são abandonadas. Você passar num presídio feminino dia de visita, só tem mulher. São as mães, as irmãs que estão visitando as pessoas que ali estão presas. Se você passar no presídio feminino ou masculino, no dia de visita, só tem mulheres também. São as mulheres, são as mães, são as filhas que não abandonam. E as mulheres sofrem uma profunda solidão. É como se a sociedade dissesse, olha, não cumpriu as funções. E aí que eu acho que vem a culpa. Quantas vezes a mulher deixa o menino para trabalhar e o menino chora porque não sabe que ela vai voltar e ela se sente culpada porque está indo trabalhar. Até porque o homem, a mulher, é a maioria da cabeça de família no Brasil, né? O homem tem um filho, cai fora e deixa a mulher cuidando, né? Elas têm que ser mãe, profissional, arrimo de família, tudo junto. Aí dizem, então por que ela não quer disputar um cargo político, mas ela tem a dupla jornada, tem a tripla jornada, então assim, ela adentra o mercado de trabalho, mas o espaço doméstico ele não é repartido da mesma forma, não precisa ser repartido, para além das políticas públicas, né? Porque se não tem creche, se não tem as políticas públicas, a mulher ela vai se construindo uma prisão, onde a mulher não pode sair do universo doméstico. E aí diz, bom, a culpa de vocês não estarem aqui no parlamento é de vocês. E porque nós não estamos no parlamento, você vai perpetuando esse nível de discriminação. E esse governo que está aí, esse governo golpista, ao invés de estar pensando em humanizar a vida dessas mulheres presas, né, que às vezes vão ter filhos algemadas, eles estão, pelo contrário, planejando desumanizar ainda mais os presídios, impedindo o acesso direto do preso com os familiares. Você viu isso? Tem uma proposta... O ministro da Defesa disse que vai colocar parlatórios entre os presos e os seus familiares, para poder evitar a entrada contato direto. Para poder evitar a entrada de celulares e coisas assim, né? Quando eles poderiam simplesmente fazer detector de metais para saber se entra ou não celular. Eles vão, pelo contrário, desumanizar ainda mais a vida dos presos, colocando eles distantes dos seus familiares, que talvez seja a única coisa que dá alegria para uma pessoa que já está longe do contato com a sociedade. E aqui tem toda uma pauta que é de recrudescimento penal, que é um pouco isso. A violência eu jogo e eu combato com a ordem e com a opressão, com a retirada de direitos. Primeiro que a gente está num golpe. E aí o golpe, ele não fica em si mesmado, né? Ele vai esgaçando os tecidos. E os tecidos da democracia, o tecido dos direitos. E sem democracia é difícil ter direitos.
porque a democracia é o chão básico para os direitos. Sem direitos, a democracia também é uma democracia precarizada, porque é o direito que potencializa a democracia. A relação entre direito e democracia é muito umbilical. Por isso, sim, rompimento democrático, ele vai esgaçando, ele vai se ampliando. Alguns falam na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase do golpe, e eu vou dizendo que o golpe vai buscando todas as brechas para ir se ampliando. E ele vai adquirindo, assim, esse golpe que já vestiu farda, que já vestiu toga, ou que, enfim, hoje ele está... Diziam que não era golpe, agora já tem militar na rua, já tem censura, já estão dizendo que vão perseguir, em nome de perseguir fake news, vão atrás da mídia alternativa. Eu não tenho segurança nenhuma de que eles vão me deixar trabalhar nos próximos meses. E se eles disserem que o meu site, que jamais publicou a notícia falsa, é um site de fake news, me tirarem do ar? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Já tem uma opressão midiática, né? É de uma comunicação que está na mão de poucas famílias. Por isso eu queria te parabenizar muito, porque faz o contraponto, porque dá o outro olhar que a grande imprensa nega. Ela nega. A mesma coisa que aconteceu em 64. Existiam no Brasil jornais a favor de Jango e nacionalistas, né? Como um jornal que eu acho incrível, o Semanário, que imediatamente após o golpe de 64, eles foram empastelados e fechados. Eu acho que eles vão tentar fazer o mesmo conosco. Você acha que eles vão deixar a gente combatê-los nas redes sociais impunemente? Eu duvido. Para quem acha que não houve golpe, é só aguardar o que vai acontecer daqui para frente. E como diz também Simone de Beauvoir, se tem crise e se tem retirada de direitos, as mulheres serão as mais penalizadas. Sim. São as que mais são desempregadas, são as que ganham menos, são as que mais sofrem essa cultura do medo, essa cultura do medo que provoca uma entrada da ordem desrespeitadora dos direitos, por exemplo. E mais ainda as mulheres pretas e pardas, porque Sim. O que as mulheres brancas vivem ainda é bom em relação ao que as mulheres pretas e pardas vivem no Brasil. Até mesmo essa questão que a gente estava falando dos salários serem menores. São menores para delas são menores ainda, elas têm mais trabalho de cuidado de gente e doméstico do que as brancas. Elas ganham menos do que as brancas. Então, a questão racial também entra fortemente para quem vive negando que existe racismo no Brasil, né? Baseado no livro lá do diretor da Globo. Aí, para quem vive negando isso, as estatísticas não mentem. Eles negam também a cultura do estupro aqui. E eu digo assim, é porque o Brasil não fez o luto dos seus períodos traumáticos, nem do colonialismo, que os donos da terra se sentiam também donos das mulheres, das crianças. Aliás, a legislação brasileira já permitiu que os homens pudessem castigar fisicamente, levemente, as suas mulheres e crianças, não é? Aí também não fez o luto da escravidão, a escravidão está aos pedaços, e nem tampouco da ditadura. A cultura do estupro está no nosso DNA. O que fizeram os portugueses com as índias quando chegaram aqui? A mestiçagem brasileira, ela em grande medida fruto da violência. Estupro. O que fizeram os senhores nas senzalas com as escravas? Estupro. Então, e a Anaí, ela fala que o Dia Internacional da Mulher é um lembrete de uma luta diária por respeito, igualdade e por um espaço na sociedade. Nós concordamos. E eu queria, caminhando para o final da nossa conversa, primeiro dizer que eu te admiro muito a sua função, chamar todo mundo para poder assinar o site, né? O site Socialista Moreno, para poder dar sustentação à fala, que é uma fala que não está na grande mídia, que, aliás, a grande mídia, penso eu, ela vai capturando o comportamento, captura o desejo, condiciona o desejo ao mercado, o desejo passa a ser aprisionado pelo mercado, captura o corpo e tal, enfim. E dizer que a gente está lançando um calendário, não é? Que eu vou te dar de presente, que é um calendário de lutas feministas, onde a gente tem no mês de janeiro, e a gente vai pontuando as feministas, Simone de Beauvoir, Angela Davis, e que termina no mês de dezembro com Dilma Rousseff, que enfrentou a ditadura e inventou também aqui Rosemaria Muraro, enfim, a Celina Viana, e por aí vai. Aí você tem Carlota Pereira de Queiroz,
não é? Que não é a Carlota Joaquina, mas é a Carlota Pereira de Queiroz, a Judith Butler, e por aí vai. E aí a gente está com esse calendário para você seguir os dias, sempre olhando essas mulheres inspiradoras que não foram bem comportadas. Nada. E que libertaram sua fala, libertaram seu corpo e questionaram a sociedade sexista e machista. Portanto, Sinara, prazer grande ter você aqui. Érica, obrigada a você, obrigada aí a quem nos acompanhou nessa conversa e abaixo o bom comportamento. Sejamos mulheres com muita coragem e possamos dizer, pera lá moço, me respeite, pera lá moço, eu sou mulher, tenho felicidade guerreira. E o seu calendário? Obrigada.